Olá a todos, vamos estar dando sequência então aqui no nosso curso de HTML5. Na última videoaula eu comecei a mostrar uns exemplos então quanto a áudio e vídeo. Notem que o objetivo do nosso curso não é estar desenvolvendo um site, mas sim mostrando os recursos principais do HTML5, já que você deve desenvolver um site não apenas usando os recursos HTML5, mas também recursos do próprio HTML4, recursos do CSS e assim por diante. Então, nosso objetivo aqui é ver essas novidades que aconteceram, para aí vocês que já têm experiência com HTML, que é um dos requisitos desse curso, poder implementar na prática nos seus websites. Ok, pessoal? Uma outra coisa interessante que a gente vai ter um curso na RL System, a gente tem um curso sobre o desenvolvimento de um site completo, utilizando HTML5 com jQuery e etc. Que aí é uma mistura de tecnologias. Certo, pessoal? Então, dando sequência ao nosso conteúdo da última aula, a gente viu então sobre áudio e vídeo. Agora a gente vai entrar numa parte bastante interessante, que é a utilização de formulários. Para fazer sentido você vir a utilizar formulários, o ideal é que você utilize alguma linguagem de programação, porque a ideia de você usar formulários é porque você quer cadastrar alguma informação num banco de dados, quer pegar esses dados e fazer alguma coisa. Então, é interessante você vir aprender a usar os novos recursos de formulários aqui no HTML5, coisas que antes eram complexas de se fazer, você tem agora no HTML5 e vir a integrar com alguma linguagem de programação, como PHP, como Java, como ASP.NET, Ruby on Rails e assim por diante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir então esse arquivo e vou salvar ele novamente como sendo aula 4.html. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, uma coisa básica, que é um recurso que vocês têm que estar ciente, sempre que eu for usar formulários, eu tenho que abrir a tag form, né? Quem tem alguma dúvida, temos no portal RL System curso de HTML e um curso de PHP que fala justamente sobre formulários, né? Mas até então a gente tinha no formulário algo como isso aqui, input type text, beleza? Tá aí. Era isso que eu tinha. Eu não poderia, nesse input type text, por exemplo, obrigar o usuário a só digitar número, ou obrigar o usuário a só digitar data. Isso não era possível de se realizar. A única forma que eu tinha de fazer isso era utilizando o JavaScript, que é, como vocês devem saber, uma linguagem de programação que a gente utiliza dentro do HTML, e principalmente agora dentro do HTML5. Partindo desse ponto, pessoal, eu não tinha o que fazer a não ser criar os meus JavaScripts e fazer minhas validações e assim por diante. Tá? Uma coisa bem interessante que aconteceu então, deixa eu só colocar um botão aqui, que é o input type submit, e o texto dele vai ser cadastrar. Eu tinha, por exemplo, esse cenário aqui, só que eu não poderia obrigar o usuário a preencher os dados. Um grande recurso criado agora é o atributo required. Você vem aqui, informa um atributo required, só que na verdade o required dentro do input type text. Olha que bacana. Quando eu clicar em cadastrar, ele não envia os dados. Ele automaticamente me obriga a preencher este campo. Isso antes não era possível. Então, quando você começar a desenvolver os seus formulários em HTML, comece já a utilizar os recursos do HTML5 na parte de formulários. Um outro recurso bem interessante, deixa eu dar uma quebra de linha aqui, é o seguinte, vamos supor que eu informasse aqui o campo idade. Eu não tinha como utilizar um outro type a não ser o text.
Só que agora no HTML5 criaram o input type number. Olha que interessante. Deixa eu dar uma outra quebra de linha. O input type number, ele automaticamente cria um campo baseado em números, onde você pode, através desse up e down, aumentar os valores, ó. Onde que ele somente vai aceitar números inteiros. Eu até posso botar a letra A aqui, mas quando eu quiser cadastrar, ó, ele não deixou. Ele manda eu inserir um número. É isso que eu faço. Eu não tinha esse recurso de input type number antes. Atualmente, quem ainda não trabalhou com HTML pode achar uma coisa simples, mas se tornou bem interessante porque era muito complicado de se fazer isso antes. Além disso, além de eu poder definir o input type como number, eu posso vir aqui e colocar o atributo min, por exemplo, 18. Vamos supor que isso aqui é um formulário de cadastro, onde a pessoa precisa ter no mínimo 18 anos. Então, quando eu clicar no up, ele automaticamente vai para 18 e eu não consigo descer. Ó. Isso é automático dele. Eu posso aumentar, evidentemente. Agora, se eu coloco, por exemplo, 17 e tento cadastrar, ele vai dar um erro dizendo que o valor tem que ser maior ou igual a 18. Da mesma forma que eu posso colocar um max, que é o número máximo. Por exemplo, 100. Então, eu tenho do 18, vou botar aqui 99, 100 não vai para 101. Ó. Da mesma forma que eu estou no 18, ele não vai para 17. Recurso bem interessante com a utilização do input type number. E também posso e devo informar required. Certo, pessoal? Além do input type number, do required, do min, do max, um outro recurso bem interessante que foi desenvolvido aqui é o input type URL. Ele obriga você a digitar um formato de URL. Então, preenche o nome, preenche o campo idade e preenche o campo como URL. Ó. Insira uma URL, http www.rlsystem.com.br. Beleza, aí ele aceitou os dados do formulário. Além do URL, também um outro cara bastante interessante e muito necessário no desenvolvimento web é o novo type e-mail. Olha que bacana. Tem que preencher o nome, preencher a idade, que não pode ser maior que 100. Veja que bacana. Preencher o site. Preciso informar um e-mail. Ó, enquanto eu não informar um e-mail, ele não iria passar. Beleza, passou. Então, olha que bacana. Input type text, number, URL, e-mail. Um outro cara bastante interessante também é o input type date. Olha que interessante. O input type date, um recurso que era super complexo de fazer antes. Agora eu simplesmente clico, só por ele ser um input type date, clico sobre o campo e vem um calendário para mim. Vou colocar, por exemplo, data de nascimento, dia 2/5/2013. Pronto. Na hora de eu enviar esses dados para alguma linguagem de programação, ele vai pegar exatamente o que está sendo informado aqui para mim. Ó. Olha que interessante. Certo, pessoal? Eu estou mostrando os principais tipos de campos de formulários novos. Evidentemente que eu não vou estar mostrando todos por uma questão de os outros exemplos ser muito similares ao que a gente está trabalhando. Eu sugiro o site html5test.com para você ir testando depois. Por exemplo, o tel, o URL, o e-mail a gente viu, o date também, o number também, mas tem outros types aqui que você pode testar.
Um outro cara bem interessante também, isso é muito pela questão mobile, porque o objetivo do HTML5 também é entrar para a parte de celulares, já que os sites vão ficar melhor visualizados em celulares e tablets, é um input type source. Muito bacana quando você quer criar uma parte de pesquisa no teu site. Buscar por. Porque o objetivo dele, pessoal, nada mais é de quando você digitar um texto, ele cria esse X aqui, ó, para você clicar e apagar. Isso pode parecer uma coisa muito simples, nunca ninguém vai precisar disso. Mas num celular, você faz uma busca, é muito demorado, é muito chato apagar todo o texto. Então, você pode usar o input type source para isso, certo, pessoal? Mais um recurso bem interessante também. Aí é uma coisa mais restrita, é o input type color. O que ele serve, pessoal? Você tem uma lista de cores. Na minha opinião, isso é útil em pouquíssimos casos. Quando você, por exemplo, tem um site, aí o usuário quer personalizar a cor do fundo do site. Ou você tem uma loja virtual e o usuário quer personalizar a cor da camisa que ele vai comprar. Ou quer informar a cor da camisa dele. Enfim, você tem aqui uma paleta de cores. A cor que eu seleciono e dou OK, fica marcada ali. Quando eu for pegar esses dados via alguma linguagem de programação para fazer alguma coisa, o que eu preciso? Eu preciso pegar essa informação e ela vai ser transformada num valor hexadecimal. Tá? Quem tem dúvida, a gente tem o curso então de HTML e CSS na RL System. Certo, pessoal? Então, esse é o Input Type Color. Um outro recurso bastante interessante na parte de formulários e que deve ser usado é o Placeholder. Olha só que bacana, Placeholder. Placeholder igual a seu nome. Olha o objetivo dele. Entrou no formulário, você já vai observar que dentro do campo já vem automaticamente o valor padrão, que é denominado de seu nome. Eu começo a digitar aqui e ele some com o texto. Esse é um recurso bem interessante porque fica visível para o usuário o que ele vai ter que colocar ali dentro. Parece simples, mas infelizmente para alguns usuários não é. Então, por exemplo, no input type para o URL, eu posso botar o seguinte, placeholder, http, www.site.com.br e antes eu coloco um x2 ponto. Quando o usuário mais comum acessar o site, ele vai perceber que para ele digitar ele tem que botar nesse formato, então ele vai, sem problema algum, não ter dificuldades. Então esse é o placeholder, fica visível que o usuário vai digitar ali, certo, pessoal? Um outro recurso bem interessante, quando eu acesso o site, caio no formulário, eu não posso começar a digitar, ó. Ele não caiu direto no campo nome. Ele poderia muito bem, quando entrasse no campo, eu já tivesse a possibilidade de começar a digitar um valor. O que acontece? Agora existe no HTML5 um recurso chamado de onFocus, que é onFocus igual a onFocus. Quando eu acessar, na verdade aqui é o autofocus, né? O onFocus é do JavaScript, autofocus igual a autofocus. Aí sim, quando eu acessar, olha o que aconteceu, antes não acontecia. Entrei no site, já coloca o cursor ali dentro e é só começar a digitar. São coisas simples, pessoal, mas que facilitam em muito a vida do usuário. Tá? Isso aqui facilita bastante a vida do usuário e principalmente de você, programador. Ok, pessoal? Então, recursos bem interessantes para obrigar o usuário a preencher os campos, você ter uma espécie de valor dentro do campo, trabalhar com novos tipos de campos, tipos numéricos, tipos de busca, cores, datas, e-mails e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Tentem já aplicar esses recursos, esses conceitos dentro do site de vocês, que vai ser sem dúvida bastante interessante
e a gente dá sequência na próxima videoaula.